Boa tarde a todos. Há 2 semanas atrás, o Jair trabalhou com um grupo aqui acerca de projeto de vida. Então, nós estamos elencando alguns temas que são extremamente relacionados, aliás, tudo é muito relacionado aos nossos projetos de vida. Mas alguns temas, algumas características das nossas missões, muito especialmente, são elencadas em vias as mais variadas. De qualquer maneira que nós nos direcionarmos na nossa vida, projeto de vida vai estar relacionado à nossa independência, nossa liberdade e nossa autonomia. Que, aliás, são 3 palavras que, aparentemente, a gente, olhando para elas assim, num primeiro momento, pensa que há diferença. Mas quando a gente vai trabalhando essas palavras, seja em grupo, ou seja nós ali sozinhos, fazendo nossas reflexões, nossas avaliações, percebemos o quanto elas, não quer dizer que elas sejam a mesma coisa, mas elas vão descrevendo histórias e nos ajudando a nos encaminhar para os mesmos pontos. Aí, se a gente ver aqui o primeiro conceito de independência, que é a característica de quem goza de autonomia, de liberdade, com relação a algo ou alguém, a gente já vê o quanto as 3 estão juntas. O nosso grande trunfo é nesse movimento de palavras terem muitos significados e muitas palavras, por outro lado, levarem a uma mesma congruência, elas congruem para chegarmos aos mesmos pontos. E por outro lado, cada palavra tem muitas significações. E hoje, em pleno século XXI, nós já temos condições de ver, pelo menos em parte, as muitas significações das palavras. Nós vamos aumentando em nós a capacidade de nos enxergar no tempo, no espaço que ocupamos, seja espaço físico, seja espaços de sentido, é o que nós conseguimos alcançar nossos irmãos, chegar aos nossos irmãos com os nossos sentidos de vida. Na medida que vamos avaliando melhor esses conjuntos de palavras maravilhosas que temos e somos, graças a Deus, não só utilitaristas, mas nós somos herdeiros maravilhosos de um patrimônio linguístico muito bom. Português é uma língua rica. Nós precisamos um cuidado maior para utilizar. Já tendo o cuidado sempre, porque não adianta a gente falar em projeto de vida, sem começar pela prática fundamental que nasce dentro de cada um de nós, que é o pensar. E o pensar nos leva a utilizar palavras para exprimir nossos pensamentos. E neste momento nós temos que fazer uma avaliação profunda de como nós estamos expressando nossos pensamentos, utilizando palavras que por si só são verdadeiros esteios, seja para o bem ou para o mal, porque todas elas trazem uma carga social pré-construída. Se nós dissermos aqui agora amor, por mais que amor seja uma coisa que a gente não consiga definir, mas nós temos certeza que em cada um ele consegue fazer uma imagem do amor. Com a carga social que essa palavra já conseguiu ser, ela já é uma carga social. Mas se nós dissermos uma palavra que diz coisa ruim, é a mesma coisa. Ela na hora provoca em cada um, e como cada um está em
interação com todo o cosmos, provoca em todo o cosmos uma chacoalhada no sentido daquela palavra que a gente utilizou. Podemos, cada um aí que quiser pensar palavras com significados pesados, pense que verão como lá dentro de nós faz uma verdadeira movimentação desconfortável. Como se tivesse uma carga vibracional. E ela é uma carga vibracional. Ela é, porque ela já existe no movimento. A palavra não é uma coisa solta, perdida. Ai, eu falei, foi uma brincadeirinha. Não, então nós temos que ir aprendendo a não fazer determinadas brincadeirinhas. Porque de brincadeirinha em brincadeirinha, nós estamos alimentando a construção daquilo que aquela palavra já alcançou no que diz respeito a sentido. No espaço de cada um e, portanto, no coletivo. Porque não existe o coletivo sem o cada um, mas também não existe o cada um isolado, fora do coletivo. Até então eram os religiosos que diziam, cuidado, porque o que você fala, todo mundo tem espíritos escutando, cuidado que o que você faz tem espíritos participando, cuidado no que você pensa, que tem outros pensando. E era sempre no sentido mais, quase até ligado ao fantasmagórico, era de espírito desencarnado. Agora nós temos, graças a Deus, basta a gente assistir ou pesquisar trabalhos bons, sejam de filósofos, ou seja, de cientistas, muito especialmente a área da física, que eu diria que é o ramo de ciência exata mais espiritualizada, porque trabalha exatamente energia, movimento, onda, vibração e etc. A gente vai ver que todos eles estão dizendo o que sempre ouvimos de nossos orientadores espirituais, seja como nossos professores encarnados nas escolas, seja como nossos pais, avós, vizinhos, trabalhadores, aquelas pessoas muito simples que tomavam conta de nós, mas que eram pessoas do bem, elas todas dizendo a mesma coisa. E agora nós passarmos a verificar as palavras que utilizamos, se elas estão consonantes com os nossos projetos de vida. E aí revisar quais são nossos projetos. Quais são os projetos de vida que eu trago? Qual o projeto? Eu trago projeto de dependência? Ou eu trago projeto de independência? Eu trago projeto de liberdade no bem, né? Vamos aqui, no final aqui está a chave, que é para onde nós temos que chegar, onde nós temos que chegar, o bem. Eu trago na independência que eu sou, porque todos fomos criados livres. Ignorantes, porém livres. E Deus nos permite a inteligibilidade para irmos descortinando a consciência que é plena. A consciência é plena, porque o Pai é imanente em nós. Nessa consciência plena que trazemos, vamos descortinando na medida que vamos nos iluminando pela luz do conhecimento. Mas independentes, se nós somos livres, trazemos livre-arbítrio, é um dos pilares do Espiritismo, é o livre-arbítrio. Somos livres, nós trazemos uma independência relativa, que nos permite uma liberdade relativa, uma autonomia relativa. E todos trazemos a condição de fazer projetos de vida. E fazemos. Cada um aí que der um balanço, pegar uma pessoa com quem ele conviveu bastante,
seja no trabalho ou na família, pegar um como referência, assim. Dentro do que eu avalio nessa pessoa que eu tomei como referência, como era a questão projeto de vida na vida dele. E a gente, inclusive, tomar um que, à luz de esforços enormes, conseguiu avançar no sentido do bem, e alguns que não conseguiram tanto assim, e avaliar como ele administrava a sua independência, a sua liberdade, a sua autonomia, frente à questão projeto de vida, para o bem. Era uma pessoa atenta a quero fazer projeto de vida no sentido do bem. E vou me esforçar em torno disso. Vou me esforçar. Não estamos dizendo que fazer um projeto, a gente faz o projeto e que a coisa vai fluir. Ela não vai fluir por conta própria. Porque senão nem haveria mérito em ninguém. Imagina o Sr. Einstein, teoria da relatividade. Não teve que ter independência para pensar, inclusive independência para as críticas. Não teve que usar da sua liberdade. Não teria, né? Você não teria tido que ter independência para pensar, independente das críticas que recebia. Usar a sua liberdade para dedicar o tempo que ele achava que necessitava dedicar. Aí era sempre a crítica, não cuida da esposa, não cuida da família, o marido ausente, vive só em torno disso, não sei o que, mas não sei o que, para fazer autonomia suficiente para nos deixar um descortinador de horizontes para todos nós. Vivíamos sob a égide do absolutismo, as definições, fulano é o bem ou é o mal? Ou é o escuro ou é claro? É espírito da luz ou é da treva? Aí ele vem e derruba tudo assim. Ele e seu grupo, claro, de seus pares, diz, olha, tudo é relativo. Vivemos a relatividade, não vivemos o absolutismo. E é capaz de descrever isso em equações. Deixou uma incompleta, nós nunca conseguimos terminá-la. Aí cada criança que eu vejo reencarnar, eu penso, Deus ilumine que essa seja alguém que vá conseguir. Reencarnou na minha família, então, Deus nos ajude a ser educadores bons, que se for essa pessoa que traz um potencial bom, que nós sejamos estruturadores para que ela consiga terminar junto com seus pares. A cada período na humanidade temos nossos pares. Nunca estamos sozinhos. Tudo que pensamos, tudo que nos propomos, tudo que resolvermos idealizar, há pares nos ajudando. Nos agregando. E muito importante a gente ter a convicção de que necessariamente nós não nos encontraremos fisicamente, como também não os encontraremos em absolutamente todos os nossos padrões de vibração nossa, como eles também não estão com todos os seus padrões vibracionais ocupados conosco. Que esse é o outro, eu diria, a outra maravilha de vivermos o século XXI. Que até o século XX, pelo menos até meados do século XX, nós trazíamos o conceito de conjuntos homogêneos. Então essa pessoa era considerada uma homogeneidade, cada uma uma homogeneidade, e tudo era na visão da homogeneidade. Era quase bolas de barro que fosse possível ser constituído dos mesmos elementos.
mas nem as bolas de barro que nós tomarmos no planeta serão homogêneas. A questão da espiritualidade, né? Elas são compostas por inúmeros minerais e elementos que ali permitem uma unidade. Somos unidades. Somos diferentes. Diferentes. E não estamos falando diferentes uns dos outros, não. Nós somos diferentes de nós mesmos. Quem conviver comigo vai ver nela conjuntos de bondade. Mas há nela conjuntos que ela ainda não alcançou essa bondade toda. Há nela uma certa capacitação para o estudo. Mas há nela vieses de uma dificuldade enorme, não só para aprender, como para estudar. Até já conseguiu alcançar um pouco de zelo. Mas tem algumas coisas que ela nem enxerga que é falta de zelo. É um enxergar. A gente não enxerga. Às vezes vai ter que chegar aquela senhorinha lá, me ligar, dizer, olha, eu moro aqui em Ladainha, Minas Gerais, preciso fazer um exame no Rio de Janeiro e eu queria ver se eu posso hospedar na sua casa. Aí você diz, pode vir. Aí ela hospedada ali, vai no diálogo, a gente vai conseguindo que ela nos libere algumas informações acerca daquele movimento que estamos ali juntas. Cozinhando, comendo, lavando o prato, saindo de manhã, voltando de noite. Ela vai soltar algumas informações que ali eu vou me dar conta. Nossa, nunca tinha percebido isso. E nós estamos abertos para, na independência que somos, na liberdade que nós somos e que ela também é, e todos são, numa certa autonomia que somos, recolher a informação e dizer, de hoje em diante eu vou tentar fazer diferente. Olha que informação que eu consegui, preciosíssima, com a qual eu poderei fazer um divisor de águas. Quando nós não conseguimos ir avaliando essas questões, nós vamos nos prejudicando no que diz respeito não só à qualidade, mas à quantidade de transformação que somos capazes de fazer num determinado tempo junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nós vamos tendo dificuldade de sermos beneficentes conosco mesmos, em primeiríssima mão, e com os demais, porque aquilo que nós somos conosco, naturalmente seremos com os outros, porque nós estamos entrelaçados. Nós não estamos entrelaçados no sentido de um privar o outro de seus movimentos, de privar o outro de seus aprendizados, de suas transformações, mas nós estamos entrelaçados no que diz respeito a vibrações para aumentar a nossa capacidade de iluminação. E é bem simples, né? Na medida que chegam, vamos chamar de feixes de luz, é o que cada um aí emite o tempo todo. Na medida que chegam a mim, uma quantidade enorme de feixes de luz, trazendo em si uma diversidade enorme de saberes que vão de encontro
ao que eu trago na minha jazida pessoal, e que esses feixes vão se somando, se combinando à minha jazida pessoal, é a isso que nós no Espiritismo chamamos de evolução. Não há como, e por isso o Espiritismo afirma, os Espíritos orientadores afirmam, que não há como pararmos no tempo e no espaço. Nós podemos, às vezes, por falta de cautela conosco mesmos, por falta de meditação, de reflexão, de autoobservação, perdermos produtividade na nossa evolução. E estarmos aqui inseridos num grupo, numa metrópole, que recebe o tempo todo turistas trazendo seus saberes, seus conheceres, sua cultura, sua maneira de vestir, de movimentar, suas dinâmicas todas, nós podemos estar, por falta de cautela nossa, não fazendo o maior aproveitamento. Posso amanhã resolver que sou filha de Deus e começar a me alcoolizar, e alcoolizada, minhas produtividades no bem diminuírem muito. Posso amanhã decidir que sou filha de Deus, sou livre, todo mundo come vaca, porco, fritura, margarina, corantes artificiais, acidificantes artificiais, espessantes artificiais e não sei o que mais artificial. Eu também sou filha de Deus, todo mundo está comendo, está ficando vivo, eu vou comer. E isso tudo ir interferindo na evolução do espírito, porque o servidor do espírito está sendo prejudicado. Ou seja, o meu nível de beneficência comigo está baixo. E estou usando essa palavra beneficência porque escolhemos para ler, para embasar nosso encontro de hoje, um item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a beneficência. O senhor tinha levantado a mão? Que a senhora está aproveitando. A senhora considera a mesma coisa, percepção extrasensorial e intuição? Nós não usamos muito essa palavra extrasensorial, porque como é que eu poderia dizer que uma coisa é extrasensorial se ela ocorre dentro de mim? Ela não é extra, ela é sensorial. Estou falando de como nós, no Espiritismo, conceituamos. Não estou discutindo outras filosofias, nem outras religiões, nem outras interpretações filosóficas. Porque a gente acabou de falar, inclusive, de polissemia. Não é verdade? Eu não sou muito desses extramental, extrasensorial, sobrenatural. São expressões, no entendimento espírita, tá? Especialmente dessa casa. Num outro centro já fale diferente, porque afinal o livre-arbítrio é livre-arbítrio. A senhora começou falando o palestrante de lá, o presidente de lá, pode ter uma outra conceituação. Quando eu digo que uma coisa é sobrenatural, aquilo deixou de fazer parte do cosmos. Até bem pouco tempo, quem sabe alguém da minha faixa etária que tenha conseguido entrar no Espiritismo nas épocas que eu fui tentando entrar, e entrava e ia para outro lugar buscando, quero encontrar minha casa, não, ainda não é aqui, vou para outra, até achar uma que eu... é aqui. Aqui há uma coisa que me acolhe. Mas provavelmente alguém aí que passou por essa caminhada, nesse tempo que foi de 1970, 60 e poucos, 70 em diante, até chegar próximo ao 2000, deve ter ouvido bastante essa coisa de sobrenatural, de extrasensorial e tal. Nós consideramos tudo sensorial e tudo natural. O que é natural para mim pode não ser para esta moça, quando muita coisa que é natural
nas percepções dela, nas interações dela, nas comunicações dela, com toda essa riqueza cósmica que a cerca, pode não ser natural a mim, é natural nela. Então não é sobrenatural, é natural. O sensorial também, nós consideramos sensorial. É aquilo que a pessoa consegue fazer percepção, consegue descrever. Primeiro, para fazer a percepção, nós temos que antes, lá no silêncio do nosso ser, mesmo sem termos dito para nós que concebíamos, nós temos que ter concebido. Assim, nos primeiros passos lá está a concepção. A gente já concebe aquilo, mesmo sem se dar conta. Muita coisa que nós alcançamos aí na caminhada, nós percebemos assim, nossa, como que eu só percebi isso agora? Dentro de mim já havia uma coisa ligada, sabe? Essa coisa era quando nós estávamos concebendo. Mas até por nos faltar uma plataforma de informações, de conhecimento, de diálogo sobre aquilo, foi ficando aquele movimento dentro de nós, sendo trabalhado. De repente, um dia, a gente chega num lugar que alguém, um par que está ali, se soma a nós, e nós somos capazes de perceber aquilo. E ao perceber, nós somos capazes de enxergar. Aquilo fica tão claro que é como se a gente chega a se perguntar, meu Deus, mas está tão claro agora, e só agora eu vi, por quê? Não tínhamos, quem sabe, encontrado esses pares maravilhosos que naquele momento conseguiram chegar a nós. Esse encontro não quer dizer que ele seja físico. Ele pode ser físico, mas esse par pode estar na China. Eu alcançando a condição, os padrões se somam e descortinam aquele arquivo que está ali, disponível. São arquivos que estão disponíveis aí, no extramental da Terra. Aí extramental nós estamos usando como extramental porque não faz parte mais da mente humana. Por isso estamos usando o termo extramental. Senão vocês vão dizer, acabou de falar que não usa esses prefixos. Nesse caso aí sim. Já sai do todos humano, né? pensam, todos labutam, todos ali junto com seus pares espirituais encarnados e desencarnados. E ao pensar, vão compondo níveis de informações e vão comunicando ao cosmos, porque somos sistemas abertos. Ao ser sistema aberto, tudo que pensamos, ou seja, concebemos, pensamos, construímos ideias, vamos disponibilizando. E essas informações estarão disponíveis para todos aqueles que alcançarem a condição de conceber, perceber e se dar ciência daquilo, vai se dar ciência. Nádia, Oi. ela quer fazer uma pergunta também. Pois não. É uma dúvida que eu tenho. Eu pensando no meu projeto de vida, no dia a dia, eu tentando evoluir, crescer. Nesse momento em que eu faço, eu venho aqui, eu estudo, enfim, eu procuro esse desenvolvimento. Neste momento eu estou sendo egoísta, eu estou deixando de ter caridade com ele, por exemplo. Eu estou preocupada aqui em crescer, em pegar conhecimentos. Só vai ser um processo egoísta se a senhora pensar em vir aqui, ou ir em qualquer escola, ou qualquer local de veicular, qualquer local que veicule a informação, o conhecimento e tal. Só vai ser um projeto egoísta se a senhora pensar em amealhar o conhecimento para não repartir na forma de bens. Esses bens são desde um olhar, uma prece, uma irradiação, dar um banho em alguém, lavar uma roupa para alguém, um prato de comida para o outro, um pouso para o outro, não, exatamente e etc. Por isso no momento em que nós queremos alcançar o conhecimento, suponhamos que amanhã vocês cheguem aqui e tenham a seguinte informação: a Nájila não participará do trabalho dos sábados
à tarde aqui, porque ela vai ter que se ausentar fazendo um curso. É egoísmo da minha parte deixar de vir aqui para fazer um curso? Não é, desde que eu me pergunte antes, com este curso eu serei mais útil, mais benemérita à humanidade? Ai, tirou um peso, obrigada. Ou este curso vai aumentar a minha arrogância e aí com a arrogância virá de que eu vou agora descansar, porque agora eu vou aproveitar sábado, porque eu não vou mais dedicar sábado à tarde para local de atividade social. Eu estou aqui porque eu quero ser aí. capaz de poder ver, isto, olhar as pessoas como eu quero ser vista e olhada. Obrigada. De nada, querida. Eu vou ler o item 11, desculpa, eu tinha falado 13, é item 11 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas, nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas deste mundo que se podem comparar a essas jubilosas festas, quando, como representantes de Deus, levais a alegria aos vossos irmãos necessitados. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes havia desespero. Compreendeis quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Mestre Jesus. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Gente, é muito importante saber que buscar as misérias ocultas, em primeiro lugar, é a miséria oculta dentro de nós mesmos. Cristo é muito sábio e ele coloca sempre o trabalho de cada um de nós em primeiríssima mão sobre nós mesmos. O que quereis que vos façam, fazei vós primeiro. Não espere a caridade vinda do outro, construa dentro de ti. E assim é todo o Evangelho de Cristo. A miséria oculta, ela não é, quem sabe, oculta porque o cosmos quer ocultá-la de nós. É que nós temos uma dificuldade enorme de efetivamente garimpar o nosso interior. Temos que ter um cuidado enorme, porque escolhemos vir para uma cultura nascendo, é a cultura brasileira, e praticamente ainda não está engatinhando, enquanto outros países aí têm 5.000 anos, 3.000 anos, ou pelo menos 1.000 anos, nós chegamos aqui no século XX, quase todos que estão aqui, não todos que estão aqui, chegaram aqui no século XX, quando o nosso país, em termos de uma cultura, estava nascendo em 1822 com a chegada da família real. 1808, desculpa. 1808. Isso é para a gente ver que escolhemos vir trabalhar pela produção de uma cultura nacional, construir uma nacionalidade.
nessa cultura que está nascendo, ainda não se desenvolveu a prática de efetivamente sermos convidados à meditação e reflexão. Algumas pessoas já abriram academias, já são instrutores, já são orientadores, já fazem isso, e nós temos que ir nos sensibilizando para embarcarmos nessa esteira dessas pessoas maravilhosas que já nos trazem, não só em matéria de orientações por parte deles, como obras, espaços e etc., para irmos aprendendo a caminhar para dentro de nós, encontrar nossas misérias ocultas e vesti-las com roupas novas. E sabermos que quando estamos vestindo a uma dessas nossas misérias, estamos vestindo a Cristo. Somos um país cristão, o Espiritismo é cristão. Estamos vestindo a Cristo, que é o que ele diz aqui. Porque como nós temos ainda um olhar muito para fora e muito para enxergar a miséria que está no outro, ou lastimavelmente, a gente nem diz que a miséria está nele, a gente diz até que ele é a miséria. Porque nós ainda, como cultura ocidental nascendo, nós ainda olhamos muito para o outro. Mas o mestre nos pergunta, por que é que vês um cisco no olho do seu irmão e não enxerga uma verdadeira trave que está no seu? Então nós temos que ter a coragem de ir nos desvestindo de uma roupa velha, suja, de qualidade inferior, para nos vestir com roupas morais, novas, melhores. Mas essa reforma íntima é que é muito séria, né? E que nós estamos aí juntos, para ir, né? É difícil, dando o mas... nosso passinho. Mas nós somos capazes, irmã. Então, chegamos... A gente vê que em pleno sábado à tarde, uma casa como essa está com esse número de pessoas. Na segunda maior metrópole do país, e na metrópole que tem mais área de lazer, que tem mais natureza, que tem mais eventos sociais acontecendo, não? Eu digo para vocês, porque morei em Belo Horizonte, morei em São Paulo, fiz estágio em outras capitais quando era estudante, e nenhuma apresenta esse conjunto que o Rio de Janeiro apresenta. Numa cidade com essa característica, num sábado à tarde, seja ele com muito sol ou com chuva como é hoje, esse número de pessoas se reúne, aí a gente vê que temos nossos pares. Portanto, nós já trazemos quem nos ajude a construir sustentabilidade para essa reforma. E ir nos vestindo. E é todos os dias. Um nos traz um olhar, o outro traz um sorriso, o outro traz uma chamada, e o outro, a simples postura dele, já é um chamamento de verticalização para nós. E ainda temos uma coisa maravilhosa, que são aqueles que não são missionários do ponto de vista de eles serem o nosso holofote pela linha do conforto, do bom, do melhor. Eles são missionários com relação a nós, porque neles nós enxergamos o que não podemos ser, o que não devemos fazer. E que todas essas frentes são frentes muito instrutoras no sentido da beneficência. Mas daí nós temos que estar interessados em, com a independência que somos, todos os dias lutarmos pela nossa independência, que a nossa tendência é ser dependente. E nós mulheres então, que viemos de uma cultura que foi colocando dependência, nós hoje queremos independência, mas a gente percebe que em muitos momentos a gente quer dependência. E nós realmente irmos em prol da nossa independência, para viver a liberdade que somos, na autonomia que construímos, e que as portas estão todas abertas aí para
aumentar a independência, viver de forma mais plena e mais ajuizada a liberdade, ajuizamento para a liberdade, para ir cada dia mais aumentando nossa autonomia. E daí a senhora não deixa de fazer o bem porque a Nájila faz o mal, entendeu? Não, mas ela agiu desse jeito comigo, você queria que eu agisse como? Não, quem já alcançou um sentido maior de independência, já vive de forma mais plena a sua liberdade, já sabe que liberdade é responsabilidade, vai usar de sua autonomia para dizer, a Nájila faça o que ela quiser no sentido do mal, eu não vou me espelhar nela. Senão a gente vai deixando de ser beneficente. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu, caridade, que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o seu próprio futuro. E durante a sua permanência na terra, serás para eles a consolação, o antigozo das alegrias que mais tarde desfrutarão. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os maiores momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para o entorno e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer, e mesmo para fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, somente Deus o sabe. Se alguém quiser reler ou mesmo continuar, é o capítulo 13 e o item lido foi o 11. Nessa busca por nos tornarmos beneficentes, nós termos e sermos a humildade de sabermos que somos beneficentes somente com o que somos, somente com o que temos na consciência do nosso ser, no uso da nossa consciência. Nós não precisamos nos preocupar se ainda não alcançamos o padrão mediúnico, senhor Divaldo Franco, senhor Francisco Xavier, Cândido Xavier, senhor Mauri Rodrigues da Cruz. Nós somos médiuns e com a faculdade mediúnica que já alcançamos, somos capazes de ser o bem. Somos capazes. Já aposentei, vou ser o bem. Que bom, o senhor aposentou, a senhora aposentou, a senhora vai ter muito mais tempo para estar em prece pela humanidade. Será que a gente tem noção do que isso significa? Cada aposentado no mundo, e hoje são muitos, porque o capital de vida aumentou, graças a Deus, na independência que cada um foi alcançando dentro do conhecimento que trazia, na liberdade de ser que cada um foi de forma mais responsável se exercendo, foi fazendo uma autonomia que permitiu muitos ganhos para a humanidade. Nós falamos tudo de ruim do momento, mas é porque a gente também não procura fazer relatividade.
A gente quer que tudo esteja ótimo. Como tudo não estará ótimo na Terra, nem na humanidade, a Terra com uma característica super diversa. Acolhe com isso espíritos nas mais variadas faixas de evolução para estarem aqui. E nós, com a nossa faixinha, vivendo nessa diversidade, aprendendo com todos e todos aprendendo conosco. Nessa diversidade toda, nós encontraremos coisas que louvamos e encontraremos coisas que nos incomodam e muito. Agora, uma coisa é certa, a humanidade, ela nunca teve, por exemplo, condições de viver o capital de vida que nós estamos vivendo. Não teve a asepsia que tem hoje, antes, não teve a medicina diagnóstica que temos hoje. Será que teve a medicina diagnóstica que temos? Não. A parte das comunicações também, né? As comunicações? Será que tivemos? Com esses ganhos, nosso capital de vida aumentou e agora nós assumimos o dever de nos adequar nas nossas linhas de beneficência na terceira, na quarta e na quinta idade. Quando eu, Sr. Evair, quem sabe a senhora ali, éramos jovens, nem se falava em quarta e quinta idade. Era terceira idade. E na terceira idade nós já estávamos com o pé na beiradinha da cova. E essa terceira idade chegava aos 50 anos. Olha como mudou. Hoje uma pessoa de 50 anos diz que está terceira idade. Aquela terceira idade que era a terceira idade do pé na beiradinha da cova, só faltava entrar? Não. Mas aí nós assumimos algumas posições no mundo, no sentido de que, uma vez que eu estou aqui, eu vou colaborar positivamente. Eu não preciso mais ir para as frentes de trabalho mecânico. Eu não vou mais tomar o ônibus, o trem e desempenhar meu trabalho de assessora técnica lá em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e etc. Eu posso ficar dentro da minha casa e fazer um bom trabalho para a humanidade. Eu vou estabelecer um horário de prece. E todos os dias vou estar fielmente ali. Eu vou estabelecer um horário para eu fazer caminhada. E todos os dias, fielmente, vou fazer a caminhada. Está nublado? Ah, mas o sol que produz metabolismo de minerais no meu organismo, o sol com o qual eu produzo vitamina D, não precisa estar brilhando, amarelo, lindíssimo. Os raios que fazem isso estão aí no nublado. Vou procurar aprender alguma coisa que eu quis aprender antes e não tive tempo. Ah, mas vai aprender para quê? Porque senão a gente não vai falar em beneficência só num curtinho período da vida. Beneficentes são esses rapazes que estão jovens, essa moça, mas esses jovens aí. E nós? E a nossa beneficência? E nós podemos ser beneficentes eternamente. Porque quem não era espírita, quando a gente não era espírita, nós diríamos que seríamos beneficentes do horário que a gente reencarnou até o momento que desencarnou. A gente não tinha visão de continuidade. Ou tinha, quando nós não éramos espíritas, nós imaginávamos que íamos continuar trabalhando quando desencarnasse? Não, a gente não tinha noção do pé. Eu me lembro que eu, bem pequena, minha avó muito religiosa, descobriu cedo que eu tinha uma necessidade de religião.
e era nela que eu ia para perguntar, e era a mim que ela vinha para falar as coisas. Aí um dia eu perguntei para ela, e aí, vó? E aí, eu tô aqui, na hora que eu morrer, vou virar o quê? Vou fazer o quê? Eu quero continuar fazendo essas coisas. Não, minha filha, você vai ser anjo e você vai ficar ao lado de Deus. Você vai ficar ao lado de Deus Pai no céu. Mas era como ela via, é católica. E graças a Deus me trouxe essa coisa boa de que você não vai se acabar. Então veja a sabedoria que há. Olha que riqueza que ela me trouxe. Né? Não, minha filha, porque claro que ela viu na minha pergunta assim, meu Deus, e aí, estou aprendendo tudo isso, que coisa boa estar aqui trabalhando, fazendo tudo isso com vocês, e aí, e na hora que eu morrer, vó, acaba tudo. Não, minha filha, não vai acabar. Você vai virar um anjo, você vai estar ao lado de Deus. Continuidade. Agora, nós espíritas, reencarnamos, desencarnamos e continuamos trabalhando. Ah, se eu vou trabalhar sempre, é melhor eu treinar em ser beneficente. Porque a beneficência é o que me gera alegria. Nós podemos dar um balanço aí agora, os momentos que a gente passa pela maior alegria, aquela que é plena mesmo, é quando alguém é capaz de dizer para você, naquele momento, foi como se Deus passasse pela minha vida quando você passou. Não há alegria maior que essa. Então, se não há maior do que essa, não é ter conhecido um rapaz maravilhoso, ter casado e ele está aí aguentando a gente 70 anos, 50. Não é ter formado, trabalhar, ser feliz com o trabalho. E olha, eu digo para vocês, eu tive uma oportunidade de felicidades na minha vida. Mas felicidade plena mesmo é sentir que somos úteis ao outro e que esse outro não é alguém que você deve diretamente favores e compromissos a ele. É aquele que você é capaz de atender simplesmente por atender. Essa característica beneficente que trazemos. E que temos que ter cuidado, porque a cultura é materialista. E nós somos capazes de, pelo materialismo, na forja do materialismo, embotar essa característica maravilhosa que trazemos. Nós a trazemos. Ela é embotada com a nossa permissão, na vivência de uma cultura que o que faz tem que receber alguma coisa. E esse alguma coisa tem que ser material, tem que ser palpável. E a beneficência, não é palpável às mãos, é palpável à alma, ao espírito. E que nós estejamos firmes na independência que somos, na liberdade relativa. Ela é plena, mas nós temos que viver de forma relativa, porque ela é vivida de acordo com a nossa responsabilidade. Eu sou livre, mas eu devo fazer tudo que me passar pela cabeça? Não, porque a responsabilidade me diz que eu tenho que saber até onde eu posso fazer, o que eu devo fazer, que hora eu devo fazer. Ah, eu preciso fazer um acerto com essa moça porque ela disse tal coisa que me feriu, que não sei o quê. Mas com que tom eu devo falar com ela? Qual a hora eu devo falar com ela? Qual é o tom? Porque senão eu estarei perdendo minha independência, estou caindo para um outro padrão. Então eu sou dependente. Estarei usando de forma equivocada a minha liberdade, está sem responsabilidade. E liberdade anda junto com responsabilidade. A minha autonomia, por exemplo, no sentido de
na minha autonomia de ser, eu quero ser lembrada como alguém que pelo menos esforçou para aumentar o conforto nas pessoas e nos espaços. Conforto emocional, conforto afetivo, conforto social. Todos trazemos missões. Missões, graças a Deus, transformadoras. É um que tem uma pessoa com uma determinada patologia na família e a gente tem que dedicar. É o outro que traz dificuldade para se organizar no tempo, no espaço, no dinheiro que produz e no gasto que faz. E a gente vai ter que estar ali. É o outro que a gente tem que medir palavras. O outro a gente tem que medir o olhar. Porque senão ele diz, o que você está me olhando? Você está me olhando desse jeito? E aí, a gente vai responder? E o que a gente vai responder para não aumentar esse tom? Mas são missões. Porque é com isso que nós nos transformamos. E nos transformamos de forma mais rápida, com menos sofrimento, quando vamos buscando o tempo todo sermos beneficentes. Porque quando a gente busca o tempo todo ser beneficente, a gente vai passando a medir mesmo. Inclusive calcular visitas. Uai, tem alguém que você precisaria visitar muito, gostaria de visitar muito. Mas se você for muito, você corre o risco de ficar o muito de casa. E no muito de casa você falar o que não deve para aquela pessoa. Porque você pode falar algo que ela não traz sustentabilidade, porque você se sentiu íntimo. Mas a senhora acha que no caso da profissão do Dr. Leocádio e do Dr. Bezerra de Menezes, a profissão deles tem mais inclinação para isso tudo que a senhora falou? Não, qualquer profissão você é beneficente nela. Qualquer profissão. O gari, a diarista, o engenheiro, o ator. Não, mas no caso do desencarne deles, eles atuarem com mais... Não, nós vamos desencarnar e vamos, ao desencarnar, nós temos, graças a Deus, a oportunidade de uma abertura de nosso arquivo pessoal, onde nós vemos todos os talentos que já desenvolvemos. Eles foram médicos, doutor Bezerra, doutor Leocádio, foram médicos na última encarnação que nós os conhecemos. Numa outra, eles podem ter sido gari, numa outra eles foram cozinheiras, numa outra eles foram atendentes de balcão, e nós também, nós vamos encarnar, né? Tá ali, na simplicidade de ser dessa criatura. Numa encarnação ela pode ter sido uma cientista, numa outra encarnação ela pode ter sido uma cozinheira de mão cheia, numa outra encarnação ela pode ter sido uma costureira, numa outra encarnação ela foi uma gari e tal. E nós no polissistema espiritual temos um pouco mais de facilidade para a abertura da nossa consciência, e nós podemos atuar em muitas áreas. Assim como escolher a próxima encarnação. Numa próxima encarnação, o senhor dizer para o senhor mesmo, eu fui médico numa determinada encarnação, eu trabalhei com física numa outra, e eu vi que faltavam umas bases que a química vai me dar, e que eu não fiz uma encarnação ainda, onde eu me dedicasse à química. E eu vou fazer uma encarnação agora, um projeto encarnatório, para estudar química, me aprofundar, para ela me ajudar a conceber melhor anatomia, fisiologia, movimentos, articulações, etc. E eu poder, numa próxima encarnação, depois dessa, ser um atendente melhor dos organismos humanos. E a gente tem esse acesso ao nosso arquivo pessoal. Nós não temos aqui encarnados de forma aberta, expressa,
por uma questão de proteção, segundo os espíritos. Proteção? Proteção. Proteção. Proteção divina mesmo, cósmica. Proteção cósmica. Já imaginou o quanto isso geraria de conflitos em nós? Na encarnação passada eu fui médico. Suponhamos. Ou numa outra encarnação, médico, cientista e tal. E agora, para quem sabe treinar um pouco na humildade, suponhamos, eu escolho uma reencarnação para vir com toda uma série de dificuldades, inclusive de estrutura social local, estrutura de família, estrutura de recurso financeiro e etc., para ir galgando passo a passo, ter que escolher uma profissão que me leva a ser uma pessoa bem mais apertada de dinheiro e de posição social, para eu avaliar melhor o mundo, as pessoas, as coisas, alcançar um pouco de humildade para avançar nas outras questões que eu já teria condição de avançar, se não estivesse sofrendo esse decreto ligado à humildade, por exemplo.